Vamos começando. Tá É isso. certo. Bom, vamos lá então. Esse é o segundo encontro, né, sobre o tema inovações tecnológicas na área hospitalar, assistencial. Então, hoje nós estamos com o segundo tema. Semana passada falamos sobre checagem beira-leito, que foi com o Felipe, bem bacana. E hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial no auxílio diagnóstico dos exames de imagem, que o Carlos já está até compartilhando aí com a gente a tela. E vou passar a palavra para eles, tá? Tá sem Em áudio, Carlos. Desculpa aí, gente. Atenção. Vamos lá, de novo, iniciando. Bom dia, né? Meu nome é Carlos Vinícius, né? Eu sou analista PACS, né? Trabalho junto com a equipe do Sérgio Paulo Deto, do Sistema. E o tema de hoje, né? Para dar aqui, né, um breve, né? Vinícius, desculpa, fala para o povo o que é Pax, que nem todo mundo bebe disso, entendeu? Explica aí para o povo. Ele vai falar, São Paulo. No próximo slide, entendeu? Vou falar assim. Então, né, vou trazer aqui no papel da inteligência artificial, né, no diagnóstico, né, dos exames de imagem, tá? No apoio do médico, né, do radiologista. Então, vamos lá. A importância, né, dos exames de imagem no diagnóstico médico, né? Na radiologia, né, é uma área médica, né, responsável pela realização e interpretação, né, dos exames de diagnóstico por imagem, com grande, né, contribuição para o exercício atual da medicina. É por meio, né, desses exames e procedimentos que é possível, né, para o médico, né, investigar a anatomia e funcionamento, né, dos tecidos de forma não invasiva. Né? Então, assim, o médico realmente tem que ter, né, uma forma ali de conseguir, né, analisar essas imagens, né, de forma que seja coesa para o próprio diagnóstico do paciente. Então, ele emprega, né, diferentes tecnologias, formas de radiação. Os testes, né, de diagnóstico por imagem, né, também ajudam, né, a revelar anomalias de um paciente e permite, né, a indicação de tratamentos específicos direcionados, né, para os achados dos exames, né, seja por um exemplo, né, da tomografia, um tumor maligno, benigno. Com os exames simples, né, como radiografia, é possível, né, avaliar as pneumonias, tuberculoses e fraturas, já como os exames de ressonância magnética, tomografia, eles podem nos auxiliar, né, auxiliar o radiologista, né, na observação de detalhamento, né, de doenças neurológicas, músculo-tendíneas e cardiovasculares, né, como exemplo, né. Então, vamos lá, né? O que seria, né, o sistema PACS, né, e como ele pode, né, apoiar hospitais e clínicas, né, para se beneficiar, né, dessa tecnologia. A sigla é originada, né, do inglês, né, que é Picture Archive Communication System, que isso, né, traduzindo para o português, né, seria Sistema de Comunicação e Arquivo de Imagem. A função primordial do PACS é armazenar essas imagens, né, geradas pelos equipamentos de tomografia, ressonância, medicina nuclear, hemodinâmica, que é o XA, né, XA hemodinâmica, o S é ultrassom, raio-x, né, o RX, né, o raio-x, e o TC-PET, né, que é tomografia, que é justamente o PET, a função dele é para poder justamente buscar, né, esses exames mais complexos, né, que tenha originado de cânceres, entendeu? Então, ele consegue, com a tomografia, ele faz a fusão entre a ressonância, PET-CT, né, ele faz a fusão entre a ressonância e a tomografia, né, para poder ter essas imagens, né, óbvio, junto com o contraste, para poder o radiologista conseguir fazer esse diagnóstico desse exame. Dentro desse pacote, né, do PACS, tem um cara que se chama, né, que é o DICOM, que é um conjunto de normas que unifica, né, o formato de exame de diagnóstico por meio eletrônico. Esse conjunto de normas, ele garante, né, que as imagens de diagnóstico obtidas em exame, mesmo quando realizada, né, em equipamentos diferentes, né, eles consigam, né, se comunicar, né, se comunicar de todas as formas, né? Então, por isso que foi criado esse padrão, né, Vinícius? Isso, criado esse padrão, isso aí, obrigado. Para proporcionar interoperabilidade entre diversos fabricantes de equipamentos de radiologia. Né? Radiologia, né? Esse protocolo, né, tem como oferecer, né, mais eficiência e agilidade, né, na realização de exames de imagem, justamente para o PACS, né? O sistema PACS, né,
o que seria ele? Né? Ele deve facilitar, né, todo o fluxo de trabalho dos profissionais, desde a aquisição do exame, o diagnóstico, o processo do laudo e o seu monitoramento. Passando aqui para o segundo slide. Aqui eu tenho mais ou menos aqui uma arquitetura básica, né, que seria o PACS, né, que eu tenho em cima as modalidades de imagem. Aqui eu tenho o PACS, né, onde ele concentra essas imagens, né, e faz a distribuição justamente para os equipamentos, né? Quando eu falo equipamento, não é de imagem, mas sim as workstations, entendeu? Então, aqui seria aqui na ponta, aqui, esse último aqui, seria os radiologistas, né, que estaria diante dessas estações de trabalho, o workstation, né? E ele também pode ser integrado com o RIS, né? O RIS com H é o Sistema de Informação Hospitalar, que é um sistema mais complexo. Um exemplo é o nosso TASI, hoje, né, que nós utilizamos dentro do hospital e dentro das PAs. E o RIS é o Sistema de Informação Radiológica. Esse é um sistema que não tem tanta complexidade, né, em relação ao nosso RIS. Ele não é bastante completo. Né? Tem todas as funcionalidades, vamos dizer assim, que um RIS traz. E também ele pode também estar integrado também com um portal de laudo, né, externo, né, que possa a clínica ou desenvolver ou um terceiro, né, nos fornecer o serviço, como o exemplo é o nosso Clique Vita, né, que nós temos aí, o portal do cliente, né, de acesso às imagens do paciente dentro da nossa empresa. Aqui, né, vou trazendo aqui mais ou menos assim, como a IA, né, vem contribuindo, né, no nosso dia a dia, né, nos nossos afazeres, principalmente, né, no diagnóstico de imagem, né, e nas outras atividades, nos outros ramos, né, nas outras áreas, né. Então, vamos lá. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você, treinar você, melhorar você, Instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à era cognitiva. Ok, vamos para o próximo lado. Aqui nós fazemos propaganda da IBM, tá, gente? Esse aqui só trouxe o que eu achei interessante, né? Colocar aqui na apresentação, né? O quão essas tecnologias vêm nos aproximando, né? Está aqui, a gente utiliza, né? E às vezes nem sabemos. Então, assim, o que seria na inteligência artificial, né? A IA, né, é um termo amplo, né, usado para abranger todas as máquinas, ferramentas, né, métodos e dispositivos que realizam as atividades inteligentes, né? Isso significa que tudo aquilo que é dotado de IA tem a capacidade de raciocinar, planejar e solucionar problemas. Ela pode ser empregada, né, para manipular objetos, reconhecimento de voz, tradução de idiomas, condução autônoma de veículos, né, análise de dados e no diagnóstico de imagem, né? Perdão, no diagnóstico médico. Ela executa, né, funções cognitivas, né, associadas ao aprendizado humano e ao raciocínio para decidir, né, por meio de algoritmo, simulando, né, a nossa forma de assimilar informações, generalizar sobre casos passados e tomar decisões em situações futuras. Tá, dentro da IA, né, a gente tem aqui o Machine Learning, que seria o motor da inteligência artificial, e também temos o Deep Learning, né, que seria uma sub-área, né, da Machine Learning. Vou falar aqui, né, trouxe aqui, né, alguns dados, né, importantes, né, que pode agregar, né, para a IA, né. Os dados, né, são combustível, é importantíssimo para o funcionamento da IA. Quando falamos do motor dessa máquina, o Machine Learning, ela é capaz, né, de correlacionar um volume imenso de informações para extrair, né, conhecimento e tomar decisões. É usado também, né, algoritmos, técnicas, dados, né, e procedimentos, né, para programar uma máquina através de aprendizado, né, e a partir desses exemplos, tornando-a apta a resolver problemas, né. Ela é capaz de identificar padrões, realizar atividades repetitivas e aprender também com erros, né, e prever comportamentos, né, e finalmente, né, ser usada, né, para tomada de decisões. Isso também serve, né, às vezes para tomada de decisões, né, da área radiológica, né, onde pode apoiar o médico, né, o radiologista,
em determinados exames, né? Exame mais complexo. Então, ela é bem mais rápida do que a capacidade, né, do ser humano, né, de ter, né, o olhar, né, focal ali para poder detectar, né, certo tipo de, vamos dizer, exemplo, de tumores, né? E então a gente é utilizado, né, pode ser utilizada a machine learning, né, para poder fazer esses aprendizados, né, no apoio do diagnóstico final do paciente. O resultado dessa tecnologia é a diminuição de erro humano, né, nos processos, a capacidade de analisar informações né, em grande volume, que o ser humano hoje não tem essa capacidade né, de um grande volume de dados, de analisar. E o ganho dela, né, o ganho, né, de escalar, né, no processamento e na velocidade da produção. Né? Isso a gente tem agilidade mais rápida, né, um diagnóstico mais preciso e mais rápido para o paciente, né, tendo o apoio da IA. Aqui eu trago também um videozinho, né, que é um trabalho, né, da Microsoft, de um projeto Inner Ear, que mostra mais ou menos como o funcionamento dela, tá? Deixa eu botar aqui no início. We're looking at here the skull, and this is the head of the patient, as seen from below. So you can make out the eyes here and the nose. So I can scroll up and down here in the vertical direction. You can see different structures of the brain. And the same here, I can go from one side to the other. Well, it turns out that this is a very nasty glioblastoma. It's a very, very aggressive and unfortunately deadly type of tumor. A doctor is not particularly good at quantifying. So saying exactly how big it is very difficult. I've used the software back at the hospital. Something that is normally a job that would take about 30 or 40 minutes for me to do by hand can be achieved in under a minute using the software. So the potential for accelerating the time that it takes to plan a treatment for a patient is quite dramatic. With this technology, we can go even further. We can go beyond that. This particular type of tumor is made of different type of tissues. Different tissues respond differently to different treatments. The therapy will be able to kill more of the nasty tumoral cells and preserve more of the healthy tissue. That's what it means. Ok, a gente passar aqui para o próximo slide. Depois você pode ter visto aqui no vídeo, né? E o trabalho, né, justamente para determinar, né, tumores, né, que é feito manualmente com precisão, né, limitada. Então, assim, com a utilização, né, do software, tornou, né, possível, né, 40 vezes mais rápido, né, de sugerir, né, um tratamento e que pode ser, né, mais eficaz, né, o paciente. Aqui, né, falando também da sub-área, né, da Deep Learning, né, são métodos evoluídos de redes neurais, né, que explodiram, né, nos últimos anos. As redes neurais se inspiram, né, no cérebro humano e suas propriedades, né, como a capacidade de aprender e generalizar. No Deep Learning, as redes neurais, né, artificiais são mais sofisticadas, de tamanho muito maior e com habilidade superior, né, de extrair e representar informações. Antes, né, de tudo isso, a análise de imagem, vídeos, reconhecimento de voz e processamento de texto eram muito inferiores à capacidade humana, né? Hoje os resultados são surpreendentes. Hoje a gente tem aí como exemplo, né, o ChatGPT, que nos apoia. Hoje já temos editores de vídeo, né? E agora, assim, não me recordo bem, né, os nomes, mas existem editores de vídeos sofisticados que você consegue criar, né, capas, tudo, através da inteligência artificial. E o ChatGPT, né, que vem bombando aí nos últimos tempos, consegue te apoiar, né, em vários ramos de atividades, né? Essa técnica, né, ela treina, né, o computador, né, para aprender sozinho e realizar atividades sem intervenção humana. Dessa forma, a IA é imprescindível para o mundo tecnológico atual. Inclusive, né, ajudar, né, as empresas a conquistarem vantagem competitiva. Ela pode também ser usada, né? Aqui também trouxe outro videozinho, né, para mostrar esse software aqui, que é o True Fidelity, em relação à construção de imagem, como é que é feito, né, esse aprendizado.
Esse não tem som mesmo não, tá, gente? Só ali o processo mesmo da compreensão, né, de como realizar esse processamento. Vamos aqui o próximo slide. Um exemplo também, né, o Watson, né, que foi bem falado nos últimos anos, né, que ele consegue ter essa capacidade, né, dele trabalhar, né, com várias milhões de informações, seja de, né, laudos, imagem, né, e algumas empresas, né, no exterior já utilizam, né, algumas clínicas, hospitais utilizam, né, o Watson, né, no apoio do diagnóstico do radiologista, né. Então, o Watson é uma ferramenta hoje, né, que já está incorporada, né, nos centros hospitalares, de clínica, né, de imagem, isso lá fora, né? Hoje aqui no Brasil ainda não tenho, né, um conhecimento, né, pelo menos na pesquisa que eu fiz, mas lá fora ele é bastante utilizado. Tá. E qual é o benefício da IA, né, no diagnóstico médico, né? Ela pode ajudar, né, a analisar os exames de imagem médica, né, mais rapidamente que os profissionais, pois tem melhores recursos computacionais. A IA também pode ser, né, proficiente do que os profissionais médicos e especialistas, né, no diagnóstico de doença, como câncer, com base em imagem, né? Possibilidade de detecção precoce de doença, ela pode prever, né, se um paciente sofrerá, né, de insuficiência cardíaca com base, né, de taxa de visitas hospitalares ou de histórico médico, né, dentro daquela instituição. Também trouxe aqui, né, um fator importante, né, que cientistas do Google, né, eles desenvolveram, né, um IA pode, né, facilitar o diagnóstico do câncer de mama, metastático, com 99% de precisão. E tivemos um aumento, né, significativo, né, dos sistemas, né, dessa modalidade, né, de imagem baseada em IA em todo o mundo. Então, isso vem cada dia mais, né, sendo explorado, né, pela indústria, né, vamos assim, médica, né, vamos dizer assim, né, pelos hospitais, né, clínicas vêm utilizando ela. Então, quais são o tipo de exames, né, de imagens auxiliada pela IA? Nós temos a tomografia computadorizada, né, a ressonância, radiografia, mamografia, ultrassonografia, tomografia, medicina nuclear e hemodinâmica. Próximo slide. Aqui são alguns usos, né, casos de uso, né, da IA em imagem médica, né? Eu botei aqui o primeiro, né, o rastreamento de cânceres comuns. Primeiro é usado, né, a detecção, a caracterização e o monitoramento da IA, né, desse exame. O número 2 aqui, eu trouxe, né, a detecção de complicações torácicas, né, que seria a pneumonia, né, e pneumotórax, que podem, né, se transformar, né, em uma emergência, né, em risco de vida devido ao colapso do pulmão, em dificuldade de respirar ou circulatória. Também trouxe, tem atraso, né, na detecção e no tratamento, né, de pneumotórax grave, né, e pode resultar, né, em danos graves, né, ao paciente. E nesses casos, né, o algoritmo, né, da IA podem ajudar, né, aos médicos, né, nesse diagnóstico aí mais rápido. As imagens radiológicas também, né, são comumente, né, usadas, né, para diagnosticar pneumonia e distinguir, né, as condições de outras doenças, nesse segundo caso aqui, né, que seria as complicações torácicas. Aqui trouxe também, né, um marcador, né, nosso fornecedor da Pixel, né, que eles dizem que, né, no momento já usam, né, IA. Então, aqui essa ferramenta, né, que, né, auxilia, né, na localização e marcas, né, de vértebras no plano sagital e visualiza e a visualizar, né, as vértebras no plano axial e coronal, né? Então, assim, ela ajuda, né, o profissional, né, a fazer a primeira marcação, e as demais a ferramenta faz
automática, né, sozinha, sem intervenção humana, né, do radiologista. Esse aqui é o próximo slide. Também trouxe aqui, né, um caso aqui interessante, né, que seria em relação à cirurgia robótica, né, que seria do robô Da Vinci, né. Ele, né, obteve a maior parte, né, de atenção, né, no espaço da cirurgia robótica, né, nos últimos anos, e alguns, né, argumentam, né, poderiam, né, argumentar, né, por uma boa razão, né. Esse dispositivo, né, ele permite, né, que cirurgiões, né, manipulem membros robotizados, né, para realizar, né, as cirurgias, né, com detalhes finos e em espaços apertados, né, e com menos temores, né, que hoje o ser humano, né, independente, a gente tem, né, a nossa dificuldade, tremer, nervosismo. Então, o Da Vinci, né, poderia nos auxiliar nesse ramo, né. Embora nem todos os procedimentos, né, de cirurgia robótica, né, envolvam, né, o aprendizado de máquina, alguns sistemas utilizam, né, a visão computacional auxiliada, né, pelo aprendizado de máquina, né, para identificar distâncias, né, ou parte específica do corpo com identificação de folículos capilares, né, para transplante na cabeça. No caso, né, de cirurgia, né, de transplante de cabelo. Eu trouxe outro videozinho dele aqui, tá? Onde ele faz aqui uma... Opa, deixa eu voltar aqui. Sutura, né? Porque esse aqui, né, a destreza do incrível robô Da Vinci, né, fazer uma sutura ali em uma mecha. Bom, a falta de radiologista, né, treinado experiente pode ser resolvida com IA? Sabendo o questionamento, né, hoje, atualmente, né, porque com o envelhecimento da população, né, e justamente, né, juntamente com a falta, né, de radiologista treinado, né, e a demora de análise de imagem, né, poderá ser uma boa razão, né, para o uso da IA, né, na escassez em todo mundo, né. Na Europa mesmo, né, há uma escassez massiva de radiologista treinado. O Reino Unido também, né, vem enfrentando, né, as piores restrições de capacidade, né, com o menor número de radiologistas praticantes per capita. Aqui no Brasil eu não consegui, né, ter, né, essa visão, entendeu? Assim, eu até mesmo mensurar aqui, tá? Por isso que eu não trouxe a nossa realidade, né, aqui no Brasil. Vou ficar devendo isso para vocês.
Então, ela pode ser, né, usada, né, para automatizar, né, várias atividades manuais, como registrar e executar análise sobre os dados. No entanto, né, ainda existem, né, alguns desafios para o uso de software de imagem médica, né, baseado na IA. Vamos vê-lo aqui em seguida. Os desafios, né, do uso da IA em exame de imagem. Primeiro são os desafios regulatórios, né? Os aplicativos da IA precisam ser de regulamento, né, para a segurança, a proteção de privacidade, né, e o uso ético, né, dessas informações confidenciais. A intenção por trás do projeto da IA precisa ser considerada, pois alguns dispositivos, né, podem ser programados para funcionar de maneira antiética. Portanto, é necessário, né, definir regulamentos que sejam, né, oportunos e relevantes. Também, né, existe, né, um aumento na despesa com imagem médica, né? Mas a gente vai gerando, isso é o nosso caso, né? A gente passou por isso e a gente vem hoje, né, fazendo compressão dessas imagens, porque nós sabemos que o volume é muito grande, né? Você tem, às vezes, 10 anos, 20 ou 30 anos, você tem que ter um batch storage para poder fazer esse armazenamento. E com o mercado, né, da inteligência artificial, né, imagem médica, né, ela deve atingir um valor, né, projetado em 2,64 em 2026, de acordo com pesquisa, né, o alto custo e a relutância, né, na adoção desse sistema também devem conter, né, o crescimento do mercado. Então, assim, nem muita gente, né, utiliza, né, a inteligência artificial, né? Muitos profissionais têm medo, né, do que ela pode nos trazer, né, no futuro, ou até um presente, né, mais atual, né? O desafio também pode incluir novas tecnologias que interrompem a prestação de cuidados e a necessidade de melhorar os resultados, né, dos pacientes. No entanto, com a crescente complexidade de desafios tecnológicos, existe, né, uma excelente oportunidade, né, para aproveitar a tecnologia e oferecer soluções, né, para preencher as lacunas de capacidade na área de diagnóstico de imagem. As considerações finais, né, sobre a IA. A IA, né, está aumentando no poder, né, de processamento, né, em diagnóstico de imagem médica, né, e tem um futuro promissor. Apesar do entusiasmo, ainda, né, são necessários, né, aprimoramento da IA antes, né, de torná-la, né, mais robusta. No entanto, a IA ela pode, né, desempenhar, né, um papel significativo no diagnóstico de imagem médica, né? Ela pode mudar a maneira como as pessoas processam, né, o enorme número de imagens, melhorando o atendimento ao paciente e reduzindo o tempo de varredura, né? O tempo de diagnóstico mesmo, né? Ele já foi falado lá no início. Ainda estamos, né, arranhando, né, a superfície no que se diz a respeito da IA, né, as capacidades da IA, né? Ela pode ainda vai, né, no futuro ou em breve, né, ela vai ter uma utilização ainda mais forte em todas as nossas vidas. O panorama de imagem médica, né, acelerará, né, com a crescente confiança do cliente em soluções de clínica baseadas em IA. Apesar, né, dos muitos desafios, as empresas, né, estão empolgadas em trazer soluções de IA para o mercado de saúde, né? E é evidente, né, o crescimento de IA não só na área de saúde, mas em diversas outras áreas. Aqui eu trouxe algumas referências, tá? E obrigado. Finalizando. Valeu, Vinícius. Obrigado aí pela apresentação.